A coisa mais difícil e longa que nós podemos fazer pelos nossos filhos é educar. E eu sinto te dizer que é impossível educar uma criança sem disciplina, mas graças a Deus na Bíblia tem tudo que nós precisamos saber sobre isso. Mentir não é uma opção, e a ira, infelizmente, é uma semente muito fértil. Portanto, para que você não sinta essa necessidade de castigar fisicamente o seu filho, se prepare para educá-lo. Não tenha vergonha de sair de uma situação para educar a sua criança. Sempre que eu precisar recorrer ao físico, é porque eu perdi, entendeu? Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Eliane, por aqui tem cola e muita fé também. Vamos juntas? No vídeo de hoje eu quero te desafiar a sair da cadeira do julgamento e colocar a sua pele em jogo. Porque é muito fácil a gente ver uma mãe lidando com a birra do seu filho, no shopping, no mercado, e julgar assim: se fosse comigo isso não acontecia, essa mãe é muito mole. Geralmente a pessoa que fala isso não tem filhos, ou se teve faz muito tempo e nem lembra dos perrengues que passavam. Então hoje eu vou te falar o que aprendi sobre isso na Bíblia e como podemos aplicar a disciplina bíblica no dia a dia. Mas antes de continuar, eu quero te dizer duas coisas. A primeira é que se você se interessa por esse tema de educação bíblica, educar conforme a palavra de Deus, eu tenho uma playlist aqui no YouTube sobre esse tema que você pode maratonar. Então já segue o canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e não esquece de curtir esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Segunda coisa que eu quero te falar é que esse estudo foi baseado em um dos capítulos do livro O Fruto, esse aqui de Mariel Batista. É um livro muito bom que fala sobre os frutos do Espírito Santo. E um desses capítulos, justamente o que fala sobre mansidão, é o capítulo que nos orienta quanto à disciplina dos nossos filhos. Então, baseado no que eu li aqui e no que eu estudei na Bíblia, eu montei esse estudo aqui, esse vídeo para você. Então, preste atenção, não perde nada, porque tá muito bom esse vídeo. Mas agora vamos continuar e eu já peço para você abrir a sua Bíblia em Efésios 6:4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e a instrução que vem do Senhor. Se você puder, anote esse versículo em um post-it ou em vários post-its e espalhe pela casa para que você decore. E caso você não decore, ele esteja sempre à sua frente para que você não esqueça desse ensino, porque é muito importante. A primeira coisa que você tem que aprender sobre disciplinar os filhos à luz da palavra é que não pode dar lugar à ira. Quando você deixa as suas emoções te dominarem, você desconta nos seus filhos e isso reverbera deles para você. Tanto na hora, existe um descontrole maior ali quando você perde a sua razão, quando você perde seu controle, quanto futuramente. Então você está plantando algo no coração dos seus filhos. Lembre que tudo que nós fazemos aos nossos filhos, tudo que nós deixamos eles verem a gente fazer, isso planta uma sementinha no coração deles. E se a gente quer uma boa colheita no futuro, nós devemos cuidar, nós devemos ficar atentas sobre o que a gente planta no coração dos nossos filhos. E a ira, infelizmente, é uma semente muito fértil. Então muitas crianças crescem com vários problemas de sociabilidade, de empatia, porque não receberam isso em casa. Então cuidado com aquilo que você faz quando as coisas estão saindo de controle na sua casa. Você tem que dar exemplo aos seus filhos. Lembre que a adulta é você. Então você tem que tomar as atitudes racionais e direcionar os seus filhos para fora daquela situação difícil. Em segundo lugar, você não pode voltar atrás na sua palavra. A Bíblia diz em Mateus 5:37 assim: quando disserem sim, que seja sim. Quando disserem não, que seja não. Tudo que passar disso vem do maligno. Sabe aquelas pequenas ameaças que nós fazemos aos nossos filhos quando a gente quer que eles nos obedeçam? Pare de fazer isso hoje. Seus filhos precisam sentir segurança e firmeza em você. Eles não podem ter a impressão de que a sua palavra não é válida, de que a sua palavra é mutável, que dependendo da atitude deles e do que eles falarem ou fizerem, você será manipulada. Muitas pessoas acham que as crianças não manipulam porque são crianças, mas a verdade é que as crianças são seres humanos e nós seres humanos, nós nascemos pecadores, a natureza humana é caída e isso faz com que eles tomem atitudes que não são corretas, mas que para eles são válidas para resolver aquela situação. Talvez eles não saibam ainda que o que eles estão fazendo é errado, mas se eles percebem que algo que eles fazem faz com que a gente mude a nossa vontade ou com que as coisas que eles querem aconteçam da forma que eles desejam, eles vão continuar fazendo aquilo. Na psicologia chamam isso de reforço. Então sempre que o seu filho faz algo errado, mas você não corrige da forma que deveria, isso reforça o comportamento dele. Então eu vou dar um exemplo para você entender. Imagine que você está num lugar público, num restaurante, no mercado, e aí seu filho começa a dar um show porque ele quer algo que você não quer dar naquele momento.
Muitas vezes a gente diz assim, se você não parar agora, eu vou pra casa. Mas você não tem intenção de ir pra casa, porque você precisa terminar as suas compras, você não quer sair daquela festa. Então aquilo que você fala vai perdendo força porque você não tem intenção de fazer aquilo. A dica que eu te dou é que você pare para pensar naquilo que você vai falar para controlar o seu filho. Mentir não é uma opção. Com isso, ele vai aprender que a sua palavra não tem força. Se nessa situação você diz que vai embora daquele lugar e não vai, pelo contrário, você dá algum presente, algum brinquedo a ele, você deixa que ele mexa no seu celular, você compra algo que ele gosta para que ele coma e fique calmo, você está reforçando essa atitude dele. Então ele vai fazer isso das outras vezes, porque dessa vez deu certo. E na próxima, provavelmente vai dar. E aí você vai reforçando todo esse comportamento negativo. Se você não tem intenção de sair do lugar, nunca diga que você vai sair daquele lugar. Prometa outra coisa que você consegue realmente fazer. Não tenha vergonha de sair de nenhuma situação para educar os seus filhos. Eles têm que entender que a sua palavra é lei, que aquilo que você fala, você realmente quer fazer, que você não joga as palavras em vão para assustá-lo, para manipulá-lo. Mas se seu filho já está acostumado a agir dessa forma para conseguir as coisas que quer, você tem que começar a prepará-lo antes de cada situação. Então você vai dizer ao seu filho ou sua filha, antes desses momentos de encontro com familiares, de sair para uma festinha, de ir para o mercado, mamãe vai sair com você, mas a gente só vai comprar isso, isso, isso. A gente vai para a festa do seu amiguinho, mas você não pode pegar brigadeiro da mesa, você não pode querer comer as coisas antes do tempo, tem que esperar a ordem da festa. E se você não fizer isso, a gente volta para casa. E você tem que ser sincera quanto a isso. Você tem que prometer e realmente cumprir. Não vou te dizer que isso vai funcionar de primeira, mas com a constância, com a firmeza nas suas atitudes, devagarzinho o seu filho vai entendendo que a sua palavra não muda e que aquilo que você fala, você realmente vai cumprir. Então, aos poucos, ele vai aprendendo que obedecer é mais interessante do que brigar com você, do que insistir na birra. Porque ele sabe que aquilo que você falou antes de sair de casa, ou aquilo que você falou na hora da birra, você vai cumprir, porque você está falando muito sério. Entendeu? Terceiro ponto aqui é não usar a violência. Sendo bem sincero, eu não demonizo a correção física quando ela é feita de forma racional. Não quando você desconta sua raiva, suas frustrações na criança. Isso realmente é violência e é errado. Mas eu mesmo já dei alguns tapinhas na mão da minha filha quando ela estava fazendo algo errado, para que ela entendesse que bater dói quando ela me batia primeiro, né? Porque todo mundo que tem um filho sabe que eles têm essa fase, quando eles estão começando a entender sobre o mundo, querer as vontades deles, eles começam a partir para agressão quando eles querem algo. Então, às vezes eu dava um tapinha nela para entender, olha aqui, dói, isso dói, não faça isso. Então, eu entendo hoje que sempre que eu precisar recorrer ao físico é porque eu perdi. Eu soube disso num dia que eu estava lavando os pratos e a minha filha estava do lado brincando. E aí ela quis mexer no fogão, ela queria ligar o fogão elétrico. Ela tentava abrir a boca do fogão, tentava ligar o fogão elétrico. E aí eu dei um tapinha na mão dela para que ela não fizesse mais isso. Eu disse, olha, não faça isso. E dei um tapinha na mão dela. Pare com isso. E aí eu voltei a lavar meus pratos. Quando eu olhei de lado novamente, ela estava lá tentando de novo acender o fogão. E aí, só de eu olhar pra ela, ela teve uma atitude assim que me magoou demais. Ela se encolheu. Eu não disse nada, eu não mudei de posição, eu não levantei a voz nem o braço, eu só olhei pra ela. Quando eu fiz isso, ela se encolheu desse jeito. Então isso me atravessou o coração de uma forma que eu não tenho como explicar aqui pra você nesse vídeo. Eu me senti muito mal. Nessa hora eu abracei ela, disse que eu não ia bater nela, que ela não podia fazer aquilo. E aí logo depois disso eu tive uma ideia, arrumei alguma outra coisa pra ela brincar e talvez ela não tenha entendido o que aconteceu. Mas ali eu entendi que eu não queria ver aquele olhar de medo em relação a mim. Portanto, para que você não sinta essa necessidade de castigar fisicamente o seu filho, se prepare para educá-lo. Isso vai ser desgastante na maioria das vezes, mas a recompensa de educar um filho de acordo com a palavra supere muito todas as dificuldades. Você vai ver dia após dia os resultados aparecendo e você vai ver que vai ficar muito mais fácil a sua maternidade, vai ficar muito mais fácil a criação dos seus filhos, porque você estabeleceu um modelo bíblico de educação, um modelo que não erra, um modelo que está aí há milhares de anos nos ensinando como viver, porque a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então, na prática, como disciplinar? Depois de tantos nãos, eu vim aqui para te dizer o que você pode de fato fazer para educar os seus filhos de acordo com a palavra. O primeiro passo aqui em tudo nas nossas vidas é a oração.
Então a oração nos prepara para lidar com cada dificuldade que surge ao longo do tempo com os nossos filhos. E entender os nossos filhos é um processo diário, não é fácil, não existe um livro que explique como o seu filho vai ser e qual a forma que você tem que tratá-lo. Até mesmo aquelas mães que têm muitos filhos, elas sempre dizem que cada um é diferente. Então não pense que só porque você é mãe de primeira viagem, caso você seja, você enfrenta essas dificuldades pela inexperiência. Não tem como você se preparar para o seu filho antes dele estar nas suas mãos. Não tem como você se preparar para criar uma pessoa que você ainda não conhece. Então, cada criança tem que ser observada e amada da forma que ela é. Cada criança vai exigir um nível de esforço diferente nessa questão da disciplina. Peça ao Senhor que te capacite, que te esvazie de si mesma, que mortifique a sua carne. Então, quando essas horas difíceis de birra, de desobediência chegarem, você vai estar preparada para lembrar de tudo aquilo que Deus quer que você faça num momento como esse. E você também vai conhecer melhor o seu filho. Quando você pede ao Senhor que abra o seu entendimento, Ele vai abrir. Não se preocupe quanto a isso. A palavra diz assim: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Então, quando você orar pelos seus filhos, quando você orar pela disciplina, pela educação dos seus filhos, peça para que o Senhor lhe capacite, para que você consiga ter filhos segundo a palavra de Deus. Filhos que não vão te envergonhar, pelo contrário, que vão te dar muito orgulho, porque vão andar segundo a palavra de Deus. E vão fazer aquilo que você espera que eles façam segundo a educação que você deu para eles. O segundo ponto aqui do que você deve fazer é controlar as suas emoções. Eu costumo assistir séries e filmes e tem uma coisa que eu observo em todos os grandes vilões, que é a calma. Eles sempre estão no controle, não importa o quanto pareça que as coisas estão desmoronando, eles sempre estão posturados, até o momento de que as coisas realmente saem do controle e que eles sabem que eles vão perder. Mas até esse momento, eles sempre têm uma carta na manga e por isso você se assusta um pouco mais. Você pensa assim, poxa, se o herói já fez tudo isso e o vilão ainda tá tranquilo, então ele tem algo a mais pra fazer. Então o filme ainda não acabou, a série ainda vai ter uma reviravolta. Então a gente tem essa sensação e isso nos causa um pouco mais de temor em relação àquele vilão, porque você sabe que ele tem um plano ali, ele sabe o que tá fazendo e aquela situação ali que parece que tá perdida pra ele, na verdade não está. Porque ele tem outro plano, ele sabe o que fazer diante daquilo. E é assim que o seu filho tem que te enxergar. Não como uma vilã, mas como alguém que tem o controle da situação. Mesmo que a coisa aparente ter saído do controle, seu filho pense que venceu, sabendo que pronto, aqui minha mãe não vai aguentar e ela vai fazer o que eu quero. Se você mantiver a sua postura, isso vai assustar um pouco seu filho, porque ele vai pensar, poxa, se ela não tá perdendo o controle, ela não tá fazendo o que eu quero, então ela tem um plano. E você tem que ter mesmo. O que nos leva ao terceiro ponto aqui, que é se planejar. Primeira coisa e mais simples de fazer é evitar situações em que você sabe que seu filho vai se desregular. Então, se você sabe que quando você sai sozinha para o mercado com ele, porque geralmente isso acontece quando nós mães estamos sozinhas, o filho ele se sente um pouco mais livre, né? Às vezes a presença do pai ou de uma pessoa que ele não conhece direito faz com que ele fique mais tranquilo. Então, às vezes, a presença da mãe faz com que o filho se desregule um pouco mais fácil, porque ele sabe que ali ele consegue o que ele quer. Infelizmente, é o nosso jeitinho, né? Então, nesse exemplo que eu dei de ir ao mercado, evite sair sozinha com seu filho, se você sabe que ele se descontrola quando você faz isso. Mas, se não tiver como você fazer isso, se prepare com estratégias. E se o seu filho ou sua filha tiver já maturidade para entender o que você está falando, prepare-o para o que vai acontecer quando vocês saírem. Aquilo que eu falei naquele outro ponto, mas eu vou explicar agora com um exemplo. Veja só, eu estou tentando acostumar minha filha a estar nos cultos com a gente, porque ela estava muito acostumada a ir para o berçário todas as vezes que terminava o louvor. Então, na minha igreja tem uma salinha muito bem equipada, professoras maravilhosas, tem crianças da mesma faixa etária e eles ficam brincando durante o culto. Só que quando a gente vai para um outro local que não tem berçário, que não tem um espaço kids para as crianças, fica muito difícil ficar com a minha filha porque ela está acostumada a ter esses estímulos quando a gente está nesses lugares em que a gente precisa ficar sentado, em silêncio, prestando atenção. Então, eu estou tentando acostumar ela, de sensibilizar ela do berçário para que ela fique com a gente na igreja. Então, antes de sair de casa, na verdade, o dia inteiro eu faço isso. Eu fico explicando para ela que não vai ter salinha hoje, que a gente chama de salinha. Não vai ter salinha hoje, a salinha tá fechada, o berçário quebrou. E ela fica com isso na cabeça. Ela fica, inclusive, repetindo o nome dos amigos. Ah, não vou ver Arthur, não vou ver Samuel, não vou ver Marcelinha. Porque eu já tô preparando ela que ela não vai ter esse contato nesse dia. E só isso já deixa ela um pouco mais tranquila. Mas, na hora do culto, eu levo lanches para que ela esteja sempre ocupada. Eu levo brinquedos, assim, que não fazem barulho para que ela fique distraída ali.
Claro que ela é uma criança muito sociável, gosta de conversar e atrapalha um pouco as pessoas que estão ao lado. Por isso, a minha estratégia é ficar um pouco mais para trás, ficar ao lado, né, para que não tenha ninguém aqui nessa fileira, pelo menos. Então, tudo que eu posso fazer para que ela não atrapalhe ninguém e para que ela fique no culto, eu faço. É cansativo? Sim. Consigo me concentrar totalmente no culto? Não. Atrapalha quem tá do lado? Um pouco. Mas eu também não gosto de ouvir conversa no culto e tem muito adulto que faz isso sem o menor pudor. Então eu tô fazendo a minha parte de mãe. Eu sei que muitos de nós temos vergonha de passar por situações difíceis na frente de estranhos, né? Na frente de pessoas até que a gente conhece, da nossa família. Só que a gente não pode ter vergonha de educar os nossos filhos. A gente não pode viver naquela bolha de que tudo tem que ser perfeito e de que as pessoas têm que ter uma imagem do meu filho, da minha filha ou de mim, de que nós conseguimos manter tudo sob controle e por isso você vai desmantelando o seu filho, desmantelando a relação sua com o seu filho para que você não tenha esse tipo de estresse. Tenha em mente que esses ajustes eles duram por um pouco de tempo, mas se você for acostumando o seu filho, reforçando os comportamentos ruins dele, isso vai durar muito mais do que você gostaria. Na verdade, isso pode chegar até a fase adulta, porque eu conheço muitas crianças que não respeitam os pais e conheço também muitos adultos e muitos adolescentes totalmente desregulados, desassociados da realidade, porque não tiveram esse ensino dos pais. Os pais não quiseram se preocupar em colocar a mão na massa e literalmente sujar as mãos para educar essa criança. E isso é necessário para que a gente tenha uma vida mais tranquila, para que a gente não carregue essa culpa no futuro, né? Então não é só pelos nossos filhos, é também por nós. E por último, o que eu te digo é para não desistir. Eu sei que parece difícil e não só parece, como é também. Eu sei que você já tem muitas coisas para pensar durante o dia, a rotina já é bem cansativa e quando você sai em público, você quer só descansar. Você não quer ter esse problema, você não quer pensar, né, em birra do seu filho, você quer simplesmente ter bons momentos e você dá o que o seu filho quer para que você consiga ter esses bons momentos. Mas o que eu posso te dizer é que se você tiver um pouquinho mais de força e de energia para educar o seu filho nessas situações, você vai ver que em breve ele vai estar ajustado e você vai poder desfrutar dessas situações com muito mais tranquilidade, porque seu filho vai estar aproveitando junto com você. E tudo que ele fizer, você vai compreender e vocês vão ter uma relação muito mais fácil quando o seu filho tem disciplina, e principalmente a disciplina que foi dada pela palavra. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então a vergonha de ter um filho desobediente, um filho mal educado, a palavra realmente é essa, um filho mal educado envergonha a sua mãe. E muitas mães, infelizmente, tentam encontrar diagnósticos ou tentam culpar outras pessoas, mas nós entendemos lá no fundo, mesmo que a gente não admita, que a responsabilidade é nossa. O filho ele tem que estar próximo da mãe, você gerou ele dentro de você, então você tem que educá-lo. Essa é sua responsabilidade, não só como mãe, não só como cidadã, mas espiritualmente também, porque o Senhor te deu um ser eterno para que você crie ele nesses primeiros anos de vida, para que você coloque ele no caminho, para que mesmo quando você não estiver mais aqui, o seu filho continue nesse caminho, levando adiante a fé que você plantou no coração dele. A Bíblia nos ensina a disciplinar os nossos filhos da mesma forma que ele disciplina o filho a quem ama. Em Provérbios 3, 11 e 12 fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz o filho a quem quer bem. Então, se você ama o seu filho, esse é o maior ato de amor que você pode fazer por ele, é educá-lo, é mostrar a ele o caminho, é estar com ele no caminho, é guiá-lo para que ele não saia daquilo que você acredita que é certo, aquilo que você aprendeu com seus pais ou com seus pastores, aquilo que o próprio Deus colocou no teu coração através da palavra. Então você tem que passar isso para os seus filhos, essa é sua missão e sua responsabilidade. Eu não posso passar a mão na sua cabeça e dizer que outras pessoas estragaram o seu filho e que você é vítima. Não, nós não somos vítimas. Nós somos agentes atuantes da palavra do Senhor na vida dos nossos filhos. O inimigo sempre vai tentar levar os nossos filhos de nós, sempre vai tentar tirar os nossos filhos do rebanho de Deus, mas a nossa responsabilidade é colocá-los lá. Então, quando o provérbio fala sobre vara, não está falando sobre disciplina física, não está falando sobre agredir os nossos filhos, mas fala do cajado do pastor, que era aquele que ajudava a guiar as ovelhas para o caminho certo. Sempre que a ovelhinha tentava sair do caminho, ele ia com o cajado e trazia essa ovelhinha de volta. Então esse é o nosso trabalho. É cansativo? Sim, mas é a sua missão e essa missão foi dada por Deus. Então você não pode se esvair dela, porque um dia você será cobrada por isso
quando você estiver diante do próprio Senhor. Eu sei que para muitas mães disciplinar os seus filhos dói mais nelas do que neles, mas é justamente pelo bem deles e pelo nosso próprio que nós temos que educá-los da forma que a Bíblia nos instrui. Se você quer saber mais sobre a educação bíblica, sobre maternidade leve, sobre vida com Cristo, eu te convido a seguir esse canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa dessa palavra. Muito obrigada a você que chegou até aqui e até a próxima. Lembra sempre que aqui desse lado tem colo, tem fé e tem uma mãe torcendo por você. Tchau!